Olá você, telespectador desta bodega que semanalmente... seria com os nossos telespectadores, Jonathan? Imagina, isso daqui é uma bodega. Gente, bem-vindos ao canal. A gente promete que não é todo vídeo que o Jonathan vai estar. Então, assim, Ridícula. tenham certeza de se inscreverem no YouTube, de mandarem ver no nosso Insta, no nosso Face. Segue a gente em todo lugar, tá? Exagero, fiquem tranquilos que eu vou estar aqui sempre, viu? Minha base de fã não pode ficar assim. Mas a então gente tá aqui tranquilo. sempre resistindo. Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um cara bem famoso, um senhor influencer. Ele é bem famoso, ele viveu há mais ou menos uns 2000 anos. E apesar, assim, dele ter vivido há 2000 anos atrás, a fanbase dele ainda é muito grande e aparentemente ela tem uma certa influência por aí. E quem é ele, minha gente? É ele, Jesus Cristo. Muito que bem, mas daí vocês podem estar todos se perguntando: o que diabos historiadores têm pra falar sobre Jesus? Isso daí, muitos pesquisadores, sejam eles ateus, cristãos, falaram sobre Jesus Cristo. E a maioria vai afirmar que, de fato, essa pessoa existiu. Você vai olhar para várias pesquisas históricas e você vai ver que muitos vão dizer que sim, existiu um homem que tinha muitos seguidores e atendia por o nome de Jesus de Nazaré, e que acabou depois sendo executado pelos romanos. Ao mesmo tempo que tem uma galera por aí que nega que algum dia ele tenha existido. Mas isso são duas coisas diferentes. Porque o que a gente vai falar aqui hoje é sobre um homem que atendia pelo nome de Jesus. Se você acredita que ele era Cristo ou não, isso é outra história. Nós, historiadores, a gente faz esse tipo de abordagem. Não o Jesus como Cristo, mas o Jesus homem. Para entender necessariamente o seu papel social e o que, a partir dele, a gente pode discutir no tempo. E por isso nós vamos chamar de Jesus histórico. E para fazer esse estudo, o historiador ele se baseia em muitas coisas. Textos, imagens, vestígios do que Jesus deixou aqui. E nós vamos chamar isso de fonte histórica, o que, aliás, é a grande tara do historiador. Bom, uma das pessoas que mais fala sobre Jesus no Brasil é um professor da UFRJ chamado André Chevitarese. E o que ele vai basicamente dizer é que quando a gente não tem o luxo de poder usar vestígios físicos da existência de uma pessoa para provar que ela existiu, como roupas, como restos mortais e etc., a gente pode adotar um método de estudo que ele vai chamar de múltipla confirmação. Esse método consiste basicamente no cruzamento de diversos relatos textuais, de diversos autores que não se conheciam, alguns que eram contemporâneos de Jesus, outros não, e de tempos e lugares também bem diferentes. Um dos primeiros caras a falar sobre Jesus foi um historiador judeu chamado Flávio Josefo, que, como esses que o Jonathan comentou, nunca chegou de fato a conhecê-lo, escreveu cerca de um século depois da morte dele, mas ele é um desses exemplos que falou longamente sobre quem foi esse cara chamado Jesus Cristo. Um outro historiador que vale a pena ser citado da mesma época é Tácito, em Roma, que escreveu várias coisas sobre Jesus, seus discípulos e a perseguição dos cristãos em Roma por Nero, mas é que na verdade os seus textos não são muito considerados pelos historiadores hoje. Contudo, existem aí os relatos que ele fala, principalmente dos seguidores de Jesus, ainda que não eram lá relatos muito amistosos. Uma coisa legal que você olhar em comparação desses dois escritores do século I, tanto o Flávio Josefo quanto o Tácito, é que eles partem de dois pontos de vista diferentes, do judeu e do romano. E não necessariamente eles tinham um compromisso de propagação do cristianismo ou defesa do mesmo. Apenas estabelecer uma narrativa sobre Jesus que agrade romanos ou judeus. A gente podia falar mais um monte de historiador, mais um monte de autor antigo, da Idade Média, moderna, contemporânea, que falou sobre Jesus das mais diferentes perspectivas possíveis. Mas a gente vai fazer uma listinha na descrição do vídeo com títulos de livros que vocês podem ler se quiserem saber mais sobre o assunto. Mas é agora que o papo fica interessante de verdade, porque a gente pode apostar que a imagem mais fresquinha que você tem na sua cabeça de Jesus Cristo é algo como isso daqui. Agora, esse Jesus Branquelo, uma versão hipizada do querido Rodrigo Hilbert, não bate lá muito com o que possivelmente é. Até porque toda essa imagem que você tem de Jesus em quadros, aquela que sua tia manda no zap com uma mensagem linda de bom dia, e que eu sei que você adora receber. Até porque vamos lembrar que Jesus nasceu no Oriente Médio. E lá o pessoal não tem uma carinha muito próxima do que a imagem que você acabou de ver. Tanto não tem que hoje em dia a gente já tem circulando por aí várias representações do que de fato teria sido a aparência de Cristo. E ela é bem diferente desse Jesus padrãozinho que a gente vê por aí. Diversas pesquisas foram feitas para tentar chegar no que seria mais o rosto de Jesus. E até técnicas forenses foram utilizadas, que é basicamente Law and Order Assistam, ou dá um Google aí, técnicas forenses recomendo. Toda essa pesquisa vai se chegar que o rosto de Jesus era um pouco mais próximo, com características mais aproximadas do que você vai ver agora.
Então, apesar de muita gente ainda acreditar que Jesus tinha essa aparência mais padrãozinho, também tem muito pesquisador por aí insistindo na ideia de que ele tinha um nariz mais largo, um cabelo mais comprido e mais crespo, uma pele mais escura e até também um corpo mais musculoso, uma vez que como ele era filho de carpinteiro, naquela época o filho provavelmente adotava a mesma profissão que o pai, ele também tinha sido carpinteiro boa parte da vida. Então não é à toa a gente imaginar que Jesus talvez fosse um pouco meio boy magia, assim, sabe? Muito que bem. E o que mais os estudos nos dizem sobre Jesus Christ? Então, a grande verdade é que muitos falam que o JC era um cara bem revolucionário, até um pouco à frente do seu tempo. Em um livro muito polêmico, chamado Zelota, de Reza Aslan, vai dizer que ali havia um plano político revolucionário de Jesus, que, dentre outras coisas, incluía expulsar os romanos do poder e tomar o governo de Roma para si, para Jesus Cristo, e ali instaurar uma nova fase na governança romana. E tanto que falam que, por conta disso, a sua morte ela tem um caráter muito mais político do que religioso em si. Ao mesmo tempo que tem muita gente que relativiza o caráter revolucionário de Jesus, porque, diferentemente de outros movimentos que também recebem esse título, ele não tinha o objetivo de roubar nenhuma espécie de poder e ele também não recorreu nunca à violência. Bem paz e amor mesmo, né? Até porque você vai encontrar na Bíblia aí que lá por Lucas capítulo 6, Jesus vai falar coisas como da outra face. Não chegavam para ele e falavam que, enfim, se alguém dá um tapa no seu rosto, você tinha que revidar. Jesus dava outra face porque ele era superior. Também dar sem retorno, também amar aquele que vos persegue. Sim, perfeitamente. É difícil, né, fazer o que Jesus fez. É muito vida. Também tem um professor chamado John Crossan que vai simplesmente definir Jesus mais do que um revolucionário, com toda a conotação política que esse termo tem, né? Ele vai definir Jesus mais como um radical do que um revolucionário, que defendeu a ideia de que a gente deveria simplesmente tratar os outros como a gente quer ser tratado, o que não é pedir muito se você parar pra pensar, né? Além do que, ele tinha uma ideia que é um pouco conflitante com a época, e com hoje também, de que você não deve ficar acumulando muita riqueza, que isso não faz muito sentido. Ele sempre dizia que você tinha que repartir toda a riqueza que você tinha. Zero vibe ostentação, gente. Total. A gente também precisa lembrar que Jesus mostrou um respeito enorme pelas mulheres, pelos pobres, pelos marginalizados de um modo geral daquele tempo, o que é muito mais que a gente pode falar de muito homem lixo que tem por aí, né, amiga? Ai, total. Um bom exemplo é quando ele, contrariando a lei de Moisés, impede que uma mulher adúltera seja apedrejada. E mais tarde, você também tem um relato na Bíblia de que ele permite que uma mulher entre numa reunião que ele estava tendo com seus discípulos, algo que era completamente impensável na época. Ele também denunciou muitas desigualdades sociais que ele viu no tempo dele e os abusos de poder, fossem eles cometidos por autoridades judaicas ou romanas. Então era uma questão de tempo, até que todas essas ações, aspas, revolucionárias do JC começassem a incomodar uma galera e ver que todo esse afrontamento que ele tinha com as tradições da época não ia dar bom, não. Tenha sido ele o que for, uma coisa que a gente não pode negar que ele foi é pelo menos muito provocativo. O que também leva a gente a pensar que a sua morte na cruz foi muito motivada pelo ressentimento dos líderes religiosos que ele denunciou ao longo da vida e também pela sua filosofia de vida. A verdade é que tratar da filosofia de vida de Jesus e falar do modo como ele viveu, assim como os cristãos que o seguiram e que espalharam sua palavra após sua morte, é muito desconfortável. Principalmente porque alguns cristãos começaram a caminhar para um sentido totalmente oposto do que Jesus de fato pregava. Então você vai ver aí muitos desses cristãos se envolvendo com escravidão e opressões de diversos tipos durante a história. A gente vê isso muito forte quando a gente começa a misturar um pouco religião e política. Você vê o surgimento de regimes com traços autoritários, com traços teocráticos, e isso não foi previsto em lugar nenhum nos ensinamentos de Jesus, como a gente encontra na Bíblia, por exemplo. Um bom exemplo disso são os cristãos evangélicos na Alemanha nas décadas de 20, 30 e 40, que deram muito apoio ao governo de Hitler, foram uma boa base de sustentação, porque ele trazia um discurso extremamente moral, de que ele ia limpar a corrupção e de que ele ia tirar tudo de ruim do país. A gente ouviu isso recentemente de novo, né? E que dentre essas promessas também estava tirar um outro grande inimigo histórico dos evangélicos, que são os judeus. Há um livro muito bom que eu recomendo, chamado A Cruz de Hitler, que é escrito por um pastor evangélico. Ele conta que muitos trens passavam lotados de judeus e às vezes passavam em frente a algumas igrejas protestantes. E muitos desses cristãos evangélicos protestantes sabiam do que se tratava, de que eles estavam caminhando para campos de concentração, mas preferiram ficar omisso e até fingir que nada estava acontecendo por um certo conforto ao ódio que sentiam.
Sendo cristão ou não, você há de ouvir que Jesus, os seus discursos, sempre foram em prol a um tipo de democracia, a um tipo de direito para todos. Ou seja, associar sua figura com preconceito não é uma ideia que cola muito bem. É uma opção, mas não foi a opção dele. Se você for optar por isso, pelo menos assuma que é a sua opção. E vale a pena sempre recordarmos desses ensinamentos de apoio, ajuda e amor aos excluídos, como em diversos momentos na história aconteceu. Um bom exemplo foi Martin Luther King, que era um pastor e que se dedicava aos estudos da Bíblia e utilizava-se dos preceitos e filosofia de vida de Jesus para pegar contra a desigualdade entre negros e brancos nos Estados Unidos. Se você acredita ou não na natureza divina de Jesus, isso não impede você, como a gente, de discutir as características dele enquanto homem. Foi isso que a gente tentou fazer hoje. A gente espera que vocês tenham gostado, entendido alguma coisa do que a gente falou. Se teve alguma coisa que vocês não entenderam, que vocês gostariam que a gente falasse mais, deixa uma pergunta aí nos comentários e a gente responde em máximo 5 dias úteis. Não deixe de verificar sua inscrição aqui no nosso canal, que às vezes você pode ter se inscrito, depois desinscrito, várias coisas estão acontecendo, como o tinhoso pode ter te prejudicado depois que você assistiu esse vídeo. Mas volte lá, veja sua inscrição, se o sininho está clicado, não deixe de acompanhar os vídeos e tente não brigar com a sua família nessa semana de Páscoa, porque a ceia costuma ser muito boa. Eu li o roteiro, só que eu acho estranho chamar Jesus de influencer.